Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do jogo Atlético Goianiense 1, Ceará 0. Mais uma vez o Ceará não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, onde teve aí uma ou no máximo duas oportunidades. O Atlético Goianiense jogou mais no primeiro tempo. Segundo tempo, com as mexidas do Lúcio Gonzalez, o Ceará melhorou no jogo, teve muitas oportunidades, contou com a falta de sorte também e saiu derrotado, ficando agora com um ponto a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento, que é justamente o Atlético Goianiense. Com isso, o Ceará se encaminha para entrar na zona da degola, porque no próximo jogo do Ceará tem simplesmente o Internacional de Porto Alegre embalado no Beira-Rio. Ceará caminha para o rebaixamento. Terá alguma solução? Conseguirá Lúcio Gonzalez tirar um coelho da cartola para virar a chave do Ceará? Se não conseguiu, dentro de casa, com jogos ditos mais fáceis, até mesmo contra o Atlético Goianiense, que é um adversário que está na zona de rebaixamento, está certo que foi na casa do adversário, mas mesmo assim o Ceará ficou muito cômodo no primeiro tempo e só reagiu no segundo tempo porque estava perdendo. Vina não jogou bem, Jô não jogou bem e o Guilherme Castilho também não foi um jogador que pudesse dizer que foi destaque. Os três jogadores naufragaram nesta partida em que o Ceará definitivamente disse a que veio: lutar contra o rebaixamento, mas não está conseguindo vencer essa batalha. Com a vitória, o Atlético Goianiense chega aos 33 pontos, ultrapassa o Cuiabá e agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e a um pontinho do Ceará. Ceará que é o primeiro time fora do Z4. Outro clube próximo na luta pela permanência na primeira divisão é o Curitiba, que tem 35 pontos. Ceará volta a jogar na próxima quarta-feira, um jogo dificílimo, novamente fora de casa, como eu falei antes, contra o Internacional, vice-líder da competição. Resumindo, o Atlético Goianiense foi melhor do primeiro tempo e o Ceará foi melhor do segundo tempo, tentou reagir, teve muitas oportunidades desperdiçadas ou por falta de sorte ou por incompetência dos jogadores do Vozão. Atlético Goianiense, que no primeiro tempo criou jogadas desde os primeiros minutos da partida. Luiz Fernando e Wellington Rato exigiram boas defesas do goleiro João Ricardo. Ceará quase abriu o placar. Em sua primeira chegada, Mendonça foi o jogador mais ofensivo, perigoso do Ceará. Mendonça recebeu lançamento, dominou no peito e chutou no travessão. Isso é situação de quem está encaminhando para o rebaixamento. A falta de sorte também faz parte desse processo. Mas o ímpeto do Ceará parou por aí, pelo menos no primeiro tempo. O Dragão abriu o placar aos 23 minutos com Lucas Gasal. Lucas Gasal, o zagueiro, subiu mais alto que todo mundo após bom cruzamento de Wellington Rato e cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro João Ricardo. Em vantagem no placar, o time goiano continuou mais perigoso, poderia ter feito o segundo gol e teve boas chances em finalização aí de Lucas Gasal, que estava também impossível na partida, e também contra-ataque aí interrompido por defesa do goleiro João Ricardo, que foi destaque do time do Ceará. Com Vina, Guilherme Castilho não jogou bem e o Jô inoperante na partida, sumidos no jogo. O Ceará conseguiu ameaçar apenas com Mendonça, foi o jogador mais inspirado do Ceará na partida, que chutou com perigo à direita de Renan, também aos 47 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará acordou para o jogo. O técnico mexeu no time, mas o Vozão não conseguiu chegar ao empate. Lúcio Gonzalez lançou Fernando Sobral e Lima em campo logo na volta do intervalo e ainda no primeiro minuto do segundo tempo
teve de trocar o melhor jogador do Ceará em campo até então, Mendonça, lesionado, e colocou Eric em seu lugar. Com as mudanças, o Ceará ficou mais ofensivo, mais impetuoso e partiu em busca do empate que acabou não acontecendo. Aos 7 minutos, Eric inclusive balançou as redes, mas o gol foi anulado por jogada irregular e impedimento do ataque do Vozão. Depois teve o lance do Lima, que saiu na cara do goleiro, e o goleiro Renan saiu para fazer uma ótima defesa. Mais acuado, o Atlético Goianiense era mais perigoso com Edson Fernando pelo lado direito. O Dragão tentou cadenciar o jogo, tentou controlar o jogo e contou também com a sorte que eu falei no início desta resenha. Aos 31 minutos, Zé Roberto recebeu o passe dentro da área, tocou para o lado, tirando o goleiro Renan da jogada, sozinho. Incrível, Luiz Otávio colocou o pé na bola e mandou por cima do gol. Aí também a sorte ou a incompetência não ajuda o time do Ceará. Uma chance incrível que Luiz Otávio colocou para fora. O Ceará ainda tentou pressionar até o fim do jogo, mas não conseguiu o empate. Destaques da partida, a dupla de zaga do Atlético Goianiense. Lucas Gasal pelo gol e também pela firmeza aí na parte defensiva do Atlético Goianiense. E o Wanderson também foi muito seguro atrás e garantiu o resultado positivo do Dragão. Com essa derrota, o Ceará estacionou na 16ª colocação, o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 34 pontos. E agora vai para um duelo decisivo, difícil contra o Internacional em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Conseguirá Ceará, Lúcio Gonzalez, evitar o rebaixamento do Ceará? Essa é a questão fundamental e que atormenta o torcedor do Vozão. Lembrando que depois do jogo contra o Internacional em Porto Alegre, o Ceará tem o confronto contra o Fluminense em casa, mas sem público. O Fluminense que hoje empatou contra o Botafogo. Depois tem o Corinthians fora de casa, outra pedreira. E ainda tem o Avaí fora de casa e encerra sua participação contra o Juventude em casa. Esse sim, um jogo mais fácil para o Vozão. Só que o Ceará, nessas alturas do campeonato, não consegue vencer nem jogo dito fácil em sua casa. Mas tem uma esperança, porque hoje ainda tem um ponto de diferença com o primeiro rebaixado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, portanto, hoje dá para dizer que o Ceará depende apenas das suas forças. Só que as forças do Ceará estão cada vez se enfraquecendo mais. E aí, com essa série de jogos sem vitórias do Ceará, a tendência é que a Série B está cada vez mais próxima do horizonte alvinegro. Foi o que eu vi de Atlético Goianiense 1, Ceará 0. Falei e assino embaixo. Fique com Deus.